E a pauta hoje, o assunto hoje é Bíblia versus tradição. A tradição religiosa é tão importante quanto a Bíblia? Coloca na tela essa pergunta aí para os meus queridos convidados. A tradição religiosa é tão importante quanto a Bíblia? Vamos começar com ele, que é descendente direto de Pedro Álvares Cabral. Diz ele que não tem parentesco com o ex-governador do Rio, né, presbítero? Na realidade, o Cabral aí é um sobrenome hoje sob suspeita, né? Mas é um prazer estar aqui, Cássio, mais uma vez, sempre que a gente pode participar e no desejo de contribuir com alguma posição que possa esclarecer algo. E hoje um assunto tão importante quanto este, né? Falando sobre tradição, sobre a palavra de Deus, tendo em vista a tradição. Isso é uma herança desde a Idade Média, quando a Bíblia ainda não estava divulgada, porque ela só veio a ser divulgada com Martinho Lutero, com a primeira tradução da Bíblia para o alemão, né? E o alemão vulgar, que todo mundo poderia ler e entender. A Bíblia era, na realidade, um repositório de uma ciência quase que oculta na mão de um grupo. Só os monges, né? Os clérigos, né? Exatamente, na mão de um grupo. O grupo da Igreja Católica Apostólica Romana e o grupo de elite ainda. Nem os freis, baixo clero. As freiras, exatamente. O baixo clero não tinha acesso. A interpretação era uma interpretação que ficava a nível de colégio apostólico, do cardinalício da Igreja Católica. Então isso dificultou demais a Bíblia ser divulgada para então ser contraposta às tradições que a Igreja tinha imprimido. E muitas dessas tradições, na realidade, nós que conhecemos a Bíblia hoje, sabemos que são contrárias à palavra de Deus. Mas não negamos toda a tradição. Oh, perfeito. Pastor Mário, essa questão que o presbítero Enéas pontuou é importante, né? Não negamos a tradição. Contudo, a tradição tem que ter aí como é que eu posso dizer? Um filtro, né? Acho que a palavra tem que ser o filtro para a tradição, né? A grande questão da tradição é quando a tradição não observa a Bíblia. Isso. Quando a tradição é bíblica, ela é salutar. Quando a tradição se opõe ao que nós lemos na Bíblia, aí que é o grande problema dessa tradição. Eu gostaria de ler um texto bíblico. Está na Bíblia, pode. Para nós falarmos de tradição. Está em Marcos, capítulo 7, versículo 7. Em Marcos, capítulo 7, versículo 7, está escrito assim: o Senhor Jesus é que fala isso. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens. E dizes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Então, o que nós nos opomos à tradição é quando a tradição nega o que a Bíblia nos orienta. Quando a tradição é conforme a Bíblia, é muito importante a tradição. A igreja, desde o tempo de Atos dos Apóstolos, quando a igreja começou, está escrito lá em Atos 2 que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E doutrina dos apóstolos significa ensino dos apóstolos, significa uma tradição. Então a tradição apostólica é bênção. O que não é bênção é quando se restringe, conforme o presbítero Enéas nos falou. Nós estamos quase consagrando ele pastor, viu, presbítero? Todos nós chamamos pastor. Ótimo. Inclusive, de acordo com a tradição bíblica, eu concordo que presbítero é pastor. Sim, sem dúvida. Não é verdade? Mas a gente está falando aqui de tradição. O que é tradição? Né? Vocês falam tradição de homens. O que seria tradição? Mas deixa eu complementar, porque também é rico, dentro do que disse o pastor Mário, é muito rico. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, né, a igreja de Tessalônica, ele diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Esse seja por palavra
é a tradição oral, que Paulo faz referência a ela. E ele termina esse contexto dizendo: consolem o vosso coração e vos confirmem com toda eterna consolação e boa esperança pela graça de Deus, né? E que haja boa obra e boa palavra em todos vocês. Então ele confirma uma tradição oral, mas com boa obra e boa palavra. E ele se refere à palavra bíblica, a palavra inspirada. Então é bonito ele dizer isso, guardai as tradições. Tradição, no caso, seria ensinamento, seria Sim, valores, ele aqui... hábitos. Isso, ele aqui fala, né? Seja por epístola, seja por palavra, a tradição oral. Mas a tradição oral não pode ferir a tradição escrita, porque a Bíblia diz de si mesmo: toda escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar, para redarguir, para consolar. Toda a escritura é inspirada por Deus. Até que ponto? Vou apertar vocês e o bom do bate-papo quando a gente aperta mesmo. Exato. Olha só, Pentateuco foi escrito por Moisés. Isso. Moisés não foi testemunho ocular, por exemplo, deixa eu pegar, Abraão sair de Ur dos Caldeus. Sim. Moisés não foi testemunho ocular de Noé, não foi testemunho ocular de Adão e Eva. Ele redigiu isso, como é que vocês entendem? Ele redigiu isso porque o Espírito Santo, num sonho, falou para ele, foi aquela coisa meio mediúnica, ou ele, na realidade, ele ouviu as tradições orais do povo e redigiu? Como é que vocês entendem Pentateuco? Eu acredito que pode ser das mais diferentes formas e maneiras. Deus fala conosco em sonho, Deus fala conosco em visão e Deus fala conosco através de outras pessoas. Então pode ter sido muitas das vezes, de acordo com a época, oralmente, pessoas passando a história de geração para geração, até que chegou a história em Moisés. Mas sempre também, como nós cremos que a Bíblia é um livro, são livros diferentes, porque a Bíblia, na verdade, não é um livro. A Bíblia é um conjunto de livros. Então, nós acreditamos que esse conjunto de livros, ou seja, que essa biblioteca chamada Bíblia, que foi escrita por pelo menos 40 autores, e em cerca de 1.500 anos, então, a própria existência da Bíblia para nós já é uma prova que ela é diferente dos outros livros, porque ela não tem contradição. 66 livros. Não é verdade? E quando a gente olha, por exemplo, intelectuais reunindo, igual no Iluminismo, e escreveram lá, por exemplo, a enciclopédia, mas eles não conseguiram ter um livro coeso igual à Bíblia. Então, a Bíblia, por si mesma, ela já é um milagre. Então, nós acreditamos que Deus cuidou, preservou a Bíblia. A inspiração é 100% de Deus. Isso. Mas Deus usa de diferentes formas. Nós estamos conversando aqui agora. Nós somos pecadores, humanos, como qualquer pessoa. Mas Deus pode usar essa conversa nossa aqui para falar conosco, para falar com o ouvinte. Então, acredito que foi assim que Moisés escreveu. E na realidade, pastor Mário, e essa beleza do que o senhor está realçando aí, a inspiração. Toda a escritura inspirada por Deus está lá na própria palavra. Verdade. Jesus Cristo, ele falando aos judeus, ele disse assim, falando aos judeus, que ainda não tinha nada de Novo Testamento. Examinais as escrituras, estava se referindo à escritura, o quê? Os escritos do Velho Testamento. Verdade. Pentateuco, os profetas, né? Salmos, livro de Jó e etc. Então, examinais as escrituras porque julgais, falando para os judeus, julgais ter nelas a vida eterna. Mas a boa interpretação aqui dos grandes teólogos é: a vida eterna não está nas escrituras. Elas testificam de mim, está em mim a vida eterna. Então, olha, examinais as escrituras, ele falando para judeus, só tinha o Velho Testamento da época, porque julgais ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam. Enfim, a grande mensagem, a grande tradição fundida à inspiração, as epístolas, como Paulo, é oral ou por epístola minha, enfim, tudo na Bíblia que está escrito, o centro, o desaguar de todo o ensino bíblico é Jesus Cristo. E ele chega ao ponto de dizer: vocês examinam a Escritura porque julgam ter nelas a vida eterna, vocês estão enganados.
elas testificam de quem tem a vida eterna. Perfeito. Né? E a tradição corre em cima disso, nós, evangélicos, que damos um valor absoluto à palavra de Deus. Nós não dizemos que a Bíblia contém a verdade de Deus ou a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Pode parecer uma questão puramente semântica, né? Um detalhezinho, mas não é não. Né? Sim, os inimigos dizem isso, né? E falam, não, ela contém, mas não é, porque tem coisa na Bíblia que não é a palavra de Deus, e nós dizemos que é. Outro segmento até fala assim, a Bíblia se torna a palavra de Deus quando ela fala meu coração. Mas não é, independente de falar seu coração, ela continua sendo a palavra de Deus, né? Exatamente. Senão eu vou subjetivar a Escritura, né? E ela não é um texto qualquer, um texto de poesia que fala quando eu estou emocionado, não. Ela é a palavra de Deus, independente de você gostar ou não. É igual as leis da física, meu filho. Se você não acredita na lei da gravidade, pula de um prédio para você ver. Mesmo não acreditando, você vai cair. A lei da gravidade vale para quem acredita ou não acredita. A Bíblia também. Eu queria colocar na tela aí mais uma pergunta. É uma pergunta sintética, né? Mas é importante para a gente pontuar. Qual a importância, então, da tradição? O presbítero Enés, por exemplo, né, da Santa Amada Igreja Presbiteriana, que eu tenho um carinho profundo, e eu falo com orgulho, né? Eu sou tradicional, né? Por que o presbiteriano é tradicional? Né? Bem, nós temos uma herança. Nós comemoramos, ano passado, os 500 anos da Reforma, né? E nós nos consideramos, graças a Deus, com outras comunidades evangélicas, nós nos consideramos, procuramos ser fidedignos herdeiros da Reforma. Né? E quando pensamos em Reforma, nós nos adiantamos a Lutero um pouquinho, nós vamos até Calvino. Então o presbiteriano, ele, na sua dogmática, ele é calvinista, ele é reformado calvinista. E nós costumamos dizer, e gosto de falar isso porque eu vi uma vez e não esqueci, Lutero arrancou os tocos para abrir a estrada, Calvino asfaltou. Ô, pastor Mário, mas tem batista tradicional também, não tem? Tem, mas eu prefiro pensar que a Igreja Batista é a igreja do século XXI. Enquanto Lutero estava arrancando e os presbiterianos estavam asfaltando, nós já estamos pensando na era do computador. Muito Agora bem. vem cá, essa questão da tradição é tão interessante, né? Porque, quer ver uma tradição que se perdeu? E alguns estão resgatando, pedir bênção para pai e mãe. Sim. É uma tradição. Cultural. Claro. Cultural. Isso é ruim. Não, de jeito nenhum. Então nem toda tradição tem que ser desprezada. Exato. E interessante, De jeito nenhum. Isso mesmo. pastor Mário, e ele colocando isso, há muitas dessas tradições que entraram na nossa comunidade evangélica como sendo, ou atribuindo-se a elas, um valor espiritual muito grande, quando não passam de dados culturais, né? Então, quanto ao vestuário, por exemplo, né? Tradições, né? Igrejas onde, na realidade, até o vestuário, não é só das mulheres, não, dos homens também. Terno e gravata. Sim, Terno e sim. gravata. Eu que vou fazer, se Deus permitiu, 80 anos agora em abril, eu custei me acostumar, eu sou filho de pastor e nunca vi meu pai no púlpito sem paletó e gravata. Então eu custei me acostumar a ver um pastor, né, todo esportivo, como o reverendo Jeremias, querido nosso e abençoado. Mas não, mas um detalhe. Ô, Jeremias, essas camisas, pelo amor de Deus, ele deve comprar essa camisa dele no Havaí, cara, tudo cheio de flor. Não, pois é, mas uma vida abençoada como do reverendo Jeremias, um trabalho maravilhoso. Eu custei também, até na televisão, para vê-lo, assim, mas isso é uma tradição cultural. É a tradição, perfeito, não está na Bíblia. Que não está na Bíblia. Tem que usar. Fala, não, mas o culto, por exemplo, tem que haver decência e ordem e tudo, mas o que é isso? O que é isso, irmãos? Deus está olhando o coração. Eu, por exemplo, preferiria um louvor que fosse de cânticos mais melodiosos, mais tranquilos, falando mais a alma, mais de perto. Mas na minha igreja bateria e guitarras e etc. E Jesus está olhando o coração de quem está prestando esse louvor a Ele. Para mim, todo culto seria igual da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, que na realidade é super ortodoxo, né? E o solene, coral cantando, todo mundo ali uniformizado, isso é lindo.
Mas às vezes eu vou pregar numa igreja aí também, né, irmãos? E eu acabo entrando na onda também, né? De vez em quando... Olha o presbítero batendo palma. Não, peço uma salva de palma para Jesus, dou uns tapas no púlpito, mas isso é... Legal. Quando a gente pensa de tradição também, nós temos de pensar o que o apóstolo Paulo diz, que tudo é lícito, Sim. mas nem tudo convém. Então, esse exemplo que o senhor deu de pedir bênção para pai e mãe, desde o Antigo Testamento há um mandamento para honrar pai e mãe. Então, pedir a bênção para o pai, pedir a bênção para a mãe, é totalmente bíblico. É honrar Sim. pai e mãe, pedindo a bênção para o pai e pedindo a bênção para a mãe. A gente tem de ver que a tradição, muitas vezes, ainda que não pareça bíblica, mas se ela não for contra a Bíblia, a gente tem de ver se ela convém ou não. E se ela não é contra a Bíblia, muitas vezes ela vai Por exemplo, orar antes das refeições. Não está na Bíblia. Não. Está assim, orar sem cessar. Sim. Mas eu acho que é uma boa tradição. É uma boa tradição. É. Assim Bom como exemplo. os católicos mais ortodoxos oram depois. Ah, é? É só depois da Essa eu não refeição. sabia. Para ver se dá para agradecer, Só né? depois. Em vez de orarem antes, eles oram depois. Também, se o fazem através de Jesus Cristo e com Não tem gratidão problema. a Deus, tanto faz o antes ou depois. Né? Mas, Cássio, a gente quando fala de tradição, mas já falamos no início, presa à palavra de Deus, né? Palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Mas às vezes a gente, na palavra de Deus, a gente tem algum momento, não é de dúvida da fé, daquilo que está aqui, tudo mais, mas a gente fica pensando assim, o que seria melhor para a gente praticar hoje, como evangélicos, em termos da comunicação do evangelho, redes sociais, etc. O que seria melhor, que tipo de comunicação com as pessoas para evangelizá-las, né? Num mundo que a gente está vendo, que realmente é cada dia mais materializado, né? Mais digitalizado, como é que seria o nosso meio mais fácil de se aproximar, de nos aproximar das pessoas, né? Isso também tem dado muito problema nas igrejas, né? Essas programações, por exemplo, as células, as igrejas em trabalho de células, elas têm crescido muito, mas em alguns momentos eu vejo pastores, amigos que em célula falam, Enéas, em célula a gente tem que ter um cuidado. Muito especial, porque às vezes num determinado grupinho surge ali um pseudo-líder que vai causar até divisão. E eu já sei de casos assim, de pastores amigos meus, né? O sujeito chega de um grupinho e tal, já vai fazendo ali uma clientelazinha, e se tem alguma coisa contra, né, o que é o ensinamento da igreja, bíblico e tudo mais, de repente, como a gente diz, né? A pessoa que tem o dom de abre salão, né, irmão? Abre salão. Tem muita gente que tem o dom de abre salão. Aí deixa a igreja e vai abrir salão. Então, a gente tem que repensar qual é a melhor maneira. E cada igreja tem a sua. Tem um grupo ali de crescimento, tem isso, mas não podemos perder também a ideia de que o ministério, o pastor ou os pastores da igreja, eles são os nossos líderes. São os nossos líderes. E são os representantes da palavra de Deus aqui, do sacerdócio. Ah, não, mas eu estou na época do sacerdócio universal. Meu amigo, cuidado, porque as instruções sobre a igreja... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.